Salve, rapaziada! Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, o sorteio que vai definir o mando de campo da segunda fase da Copa do Brasil e, naturalmente, os confrontos, né? Que é o que importa, que é o principal. E aí, vamos lá, primeiro pegar o contexto e a ordem cronológica da Copa do Brasil. A primeira fase vai acontecer nos dias 18 e 19 de fevereiro, daqui a 3 semanas aproximadamente. E os confrontos já foram definidos. A gente vai ter aqui o Madureira contra o Baré, o Gama contra o Monte Roraima, Galvez contra Guaporé, Velo Clube, opa, que tá jogando o Campeonato Paulista, aí a gente tem que ficar esperto, contra o Vasco da Gama, mas é o do Acre, Primavera de São Paulo contra o Araguaína, beleza, Primavera a gente ficar esperto também, que tá jogando aí o Campeonato Paulista. Aí tem o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro contra o Desportiva, e por aí vai. Vamos pro contexto. A primeira fase conta com clubes de menor pontuação no ranking 2026. Os 14 vencedores avançam à segunda fase, se juntam a outros 74 clubes e totalizam 88 equipes. Estes serão divididos em 8 potes, de 11 times cada. E o sorteio vai acontecer hoje, da segunda fase da Copa do Brasil. E aí vamos lá, como é que vai ser realizado aí esse sorteio. A segunda fase da Copa do Brasil vai acontecer nos dias 25 e 26 de fevereiro e no dia 4 e 5 de março, daqui a um mês aproximadamente, um mês e uma semana. Serão realizados ali jogos únicos. Nessa fase, entram na competição outros 74 times que se juntam aos 14 que avançarem na etapa anterior. Aí, ó, novamente os duelos ocorrerão em jogos únicos com confrontos definidos em sorteio dirigido. O mando de campo é definido com base em um chaveamento prévio definido no regulamento da competição. E aí os times do pote A, Juventude, Fortaleza, Atlético Goianiense, América Mineiro, Ceará, Cuiabá, Goiás, Sport, CRB, Vila Nova e Operário, vão enfrentar os times do pote H, que aí a gente pode ter um enfrentamento contra o Gama ou o Monte Roraima, que é justamente um confronto dessa primeira fase. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui então lá para vocês. O Gama enfrenta o Monte Roraima. O vencedor desse confronto pode enfrentar algum clube aí do pote A. Bom, ou seja, o Sport pode enfrentar um Gama, ou um Galvez, ou o Primavera, ou Araguaína, enfim. Eu já vou adiantar. Eu quero fugir de alguns aí. Eu quero fugir do Primavera, ainda mais se o jogo for em São Paulo, que o Sport pode dar esse azar. Eu quero fugir do Velo Clube, porque também está disputando o Campeonato Paulista e, na teoria, não são jogos fáceis, ainda mais lá se o jogo acontecer em São Paulo e é jogo único. É aquele jogo que, e o empate classifica o visitante? Não, o empate não classifica o visitante. Tem que ganhar o jogo, irmão. O empate é pênalti. E que eu acho isso um erro de regulamento. Eu já falei isso aqui para vocês desde a temporada passada, quando o Sport foi enfrentar o Operário de Várzea Grande. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um erro grave da CBF. Pô, qual é a vantagem de você estar mais bem ranqueado pela CBF, pelo ranking nacional de clubes? Qual é a vantagem que você tem num confronto desse? Só o fator de poder de investimento muito maior, tem um elenco melhor e é isso, porque tu vai ter o desgaste da viagem para se deslocar 2, 3 horas de avião pelo menos. Tu vai estar jogando no gramado horroroso, na casa dos caras, com a torcida dos caras, pô. Vai estar tudo favorável pros caras, pô. E eles podem segurar um empate lá atrás. Segura, fecha a casinha e leva o jogo pros pênaltis. Pois bem, foi o que aconteceu, o Sport foi eliminado. Então, um Velo Clube em Primavera, eu já sinto o cheirinho da tromba pairando no ar. O cheirinho da eliminação já começa a pairar forte no ar, tá? Beleza, Primavera e Velo Clube é fugir dos times paulistas, sem dúvidas. Daqui, aí você tem ainda um Maguari aqui de Pernambuco, né? Beleza, seria o adversário ideal, porque não teria nenhum grande desgaste na logística. É o que eu preferia pegar, inclusive. E é isso, eu acho que não tem nenhum outro time pra gente fugir muito, não. O resto são times, assim, na média, inqualificáveis. Não é possível que o Sport vai ser eliminado pelo Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Aí acabou o mundo, né? Aí, pelo amor de Deus, para tudo. Dito isso, Sport Sampaio Corrêa vai ser o sorteio, o Sport vai ser eliminado. O corte já tá pronto e o meme também, né? É surreal, é sobrenatural. Então, assim, eu acho que fugir mesmo é Velo Clube Primavera. Talvez o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro ali também, beleza? Porque tá jogando o Campeonato Carioca, nunca é muito fácil, ainda mais se o jogo for lá, beleza? Mas é isso também, gente. E se eu fosse escolher um time, seria o Maguari aqui de Pernambuco, ainda mais se o jogo for na Ilha do Retiro, seria melhor ainda. De resto, não tem muito que a gente correr e fugir.
nessa temporada não, mas também que não é garantia de nada, né? Até porque a gente sabe que o Sport sempre apronta nessas primeiras fases de Copa do Brasil. Toda a competência e sorte que o Sport já tinha, já teve, né, lá na Copa do Brasil de 2008, já acabou. O Sport já esgotou a dose de bola jogada e também de sorte na competição. O Sport ganhou a Copa do Brasil em 2008, de lá pra cá é só eliminação em primeira fase. Agora o Sport ele já entra na segunda fase, né? E aí vamos aguardar como é que vai ser o desempenho do Sport e também, principalmente o que importa, que é o resultado, né? Se o Sport vai avançar para a terceira fase ou não. Bom, o pote B enfrenta os times do pote G. Aí no pote B tem Avaí, Novo Horizontino, CSA, Amazonas, Tombense, Volta Redonda, Guarani, ABC, Londrina, Retrô e Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Aí você tem times ali com um ranqueamento, logicamente, menor do que os times do pote A, que aí já são times de série B/C, né? Enfrentando os times do pote G, que aí a gente vai ter Joinville, Uberlândia, Imperatriz, Penedense, Porto Vitória do Espírito Santo, Castanhal, Nacional do Amazonas, Oratório, Gi do Paraná ou Pantanal, Independente do Amapá ou Ivinhema, Madureira ou Baré de Roraima. Então, esse aqui seriam os times do pote G, confronto do time do pote B contra o time do pote G. Pote C contra o pote F, hein? E o Retrô é aqui o time do pote G, né? Vamos aguardar. Pote B foi mal. Vamos ver quem é que o Retrô vai enfrentar. Mas o Retrô tá numa crise, hein? Não dá pra confiar muito no Retrô também, não. Pote C contra os times do pote F. Pote C tem o Atlético, Botafogo da Paraíba, Maringá, São Bernardo, Caxias do Rio Grande do Sul, Figueirense, América de Natal, Manaus, Altos do Piauí, Nova Iguaçu e Águia de Marabá. Contra os times do pote F. Azures, Rio Branco, Boa Vista, Gás de Roraima, o GAS, Guarani de Bagé, Misto Portuguesa, Atlético de Alagoinhas, da Bahia, Largato de Sergipe, Capital do Tocantins e Independência. Eita, só time maravilhoso. Aqui é só o clássico dos clássicos. Aqui é só jogo de primeiríssima prateleira, irmão. Aí tem os times do pote D contra o time do pote E. E é assim, gente, com todo respeito, eu nem vou ler mais, porque são times que praticamente a gente nem conhece direito, só o Souza da Paraíba ali, um Tocantinópolis e tal, que o gramado é horroroso, inclusive, contra o time do pote E, que aí tem o Santa Cruz, Tunaluso, Maracanã, Cianorte, Operário de Mato Grosso do Sul, que eu tenho calafrios, Jacuipense, capital do Distrito Federal, Fluminense do Piauí, São Luís, do Rio Grande do Sul, Operário de Mato Grosso e Manauara. A terceira fase vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, então já vai ser em sequência, né? Vai demorar um pouquinho para começar. A primeira fase no dia 18 e 19 de fevereiro. A segunda fase já vai ser lá para o dia 24 e 25 de fevereiro. Mas já voltado... 28 e 29, na verdade, né? Mas já voltado ali também para o iníciozinho de março. E aí a terceira fase também já é no início de março. Na segunda semana, no dia 11 e 12, também já vão ser realizados jogos em jogos únicos também. Nessa fase, entram na competição Ponte Preta, campeão da Série C, Barra de Santa Catarina, campeão da Série D, Paysandu, campeão da Copa Verde e Confiança, vice-campeão da Copa do Nordeste, que se juntam aos 44 times classificados da etapa anterior. As partidas e os mandos de campo serão definidos em um chaveamento após um sorteio da segunda fase. Complementando, quarta fase, dias 18 e 19 de março em jogos únicos, será composta pelos 24 classificados da terceira fase. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em um chaveamento definido no sorteio de segunda fase. Velho, tudo, né? Segunda fase, terceira fase, quarta fase. Quando acontecer o sorteio, aí vai ter a definição do mando de campo e, naturalmente, dos confrontos, né? Então isso aí vai acontecer durante a transmissão na CBF TV, pelo menos para a segunda fase, especificamente, vai acontecer hoje, 3 horas da tarde. O Sport vai jogar 3 horas da tarde também, contra o Maguari. Estaremos aqui no Reacting Live, tá? Pra gente acompanhar quem o Sport vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil. Que ainda não tem a definição certeira, né? O Sport vai ter o enfrentamento do confronto, né? Ó, eu vou enfrentar o vencedor de, sei lá, Primavera e Araguaína. Espero que não, porque o Primavera deve avançar para a próxima fase, inclusive. Aí o Sport pegaria o Primavera. Já me dá medo, não vou negar. Esse é o nível, esse é o legado. Essas são as sequelas da gestão nefasta de Yuri Romão. Quinta fase vai acontecer no dia 22 e 23 de abril, jogos de ida e volta, né? A ida vai acontecer no dia 22 e 23 e no dia 13 e 14 de maio vai acontecer a volta. Um gap ali de 3 semanas aproximadamente, de um jogo para o outro.
Nessa fase, os 12 classificados da fase anterior se juntam aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Pois bem, meus amigos, mudou sim o regulamento da Copa do Brasil. Inclusive, o vice-campeão da Copa do Brasil garante vaga na pré-Libertadores e automaticamente diminuiu uma das vagas para a pré-Libertadores da Série A. Ou seja, você tem o G4 continuando a ser G4, os 4 primeiros pega a vaga na Libertadores de forma direta e apenas o 5º colocado garante vaga para pré-Libertadores no primeiro momento. Depois pode aumentar esse número de vagas de acordo com o campeão da Copa do Brasil, de acordo com o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana, aí pode aumentar mais o número de vagas. Mas, a priori, no início do campeonato, não tem mais G6 não, tem até G5. É G4 mais 1, que aí seria G5, e a partir do 6º colocado é só Sul-Americana, tá? Bom, e aí os times da Série A são Remo, Vitória, Chapecoense, Corinthians, Atlético Mineiro, Mirassol, Cruzeiro e tudo mais. Além disso, os duelos Bahia, né? Além disso, os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, com a ordem dos mandos e os confrontos definidos através do sorteio. Para a definição das partidas, serão divididos 2 potes. Os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. Aí aqui nessa fase, tu já vai ter um enfrentamento aí, se o Sport chegar nessa fase, né, contra os times de Série A, muito provavelmente. Oitavas de final vai acontecer no dia 1º e 2 de agosto, e aí nos jogos de ida, né, 5 e 6/8 nos jogos de volta, no intervalo aqui de uma semana. Confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio, com os 16 clubes podendo se enfrentar sem restrições a partir de então, né? Os times da Série A de primeiro escalão já podem se enfrentar. Quartas de final, dia 26 e 27 de agosto, jogos de ida, 2 e 3 de setembro, jogos de volta. Semifinal, 1º de novembro, ida, e 8 de novembro, volta, tá? E aí, a final vai ser no dia 6 de dezembro, em jogo único, que eu acho isso uma aberração. Eu particularmente não consigo entender como é que alguém se reuniu da CBF. Eles se juntaram, né? Juntou 20 pessoas. Porra, vamos se reunir. Presidente de federação, presidente da CBF, não sei o que, diretor pra lá, diretor pra cá. Rapaziada, vamos fazer final única na Copa do Brasil? Velho, se eu puxo essa pauta, ou se alguém puxa essa pauta e eu estivesse na reunião, imediatamente eu me levantaria e falava, tá de palhaçada, né? Isso aqui é uma piada. Começaria a rir da cara do cara. Tá de brincadeira, né, irmão? Deveria ser unanimidade por votação para não ter final única, para ser jogos realizados e de volta. Pô, sei lá, chegou na final da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians. Jogo da ida no Maracanã, jogo da volta na Neoquímica Arena. Cada um jogando com o apoio do seu torcedor. E você vai ter aquela atmosfera do torcedor poder ir pro Maracanã, o torcedor do Fluminense que mora no Rio de Janeiro, a torcida do Corinthians que mora em São Paulo, naturalmente, próximo do estádio, que vai poder acompanhar o jogo. Porque a final única é aquela loucura. Tu bota o jogo pra Brasília. Aí vamos supor que o Sport chegue na final da Copa do Brasil, hipoteticamente. A gente não vai conseguir acompanhar o jogo, pô. A gente, quando eu falo, é a maioria. Por quê? Tem o desgaste da viagem. Desgaste, quando eu falo, é questão financeira, tá? Tem a logística da viagem, avião, transporte. Só aqui vai R$5.000. Só nessa brincadeirinha aqui, vai. Hospedagem, se tu for passar um dia lá, ou passar um dia, bota mais 1.000 e alguma coisa. Aí, alimentação, o ingresso do jogo, mínimo, tá? Eu tô colocando num padrão pra tu ir confortável pro jogo. Ah, eu vou de ônibus, eu vou na loucura, então eu vou andando. Não, pô, vamos botar num negócio normal. Tu vai gastar, com otimismo, R$8.000. Tu sozinho, tá? Deixa eu ver, tu sozinho. Vai, vou botar um pouquinho pra menos, vai. Tu com tua esposa ou tu com teu filho, na baixa tu vai gastar 7.000 conto. Tu ainda talvez seja generoso. Dependendo do contexto e tal, tô sendo generoso, na baixa. Esse é o escândalo, pô. Vamos supor que o Sport jogasse aqui na ilha. Tu ia gastar no máximo, sei lá, R$500, R$600. Vamos botar no teto máximo. Tu vai gastar R$800. Ingresso, comida, tal, deslocamento. No estouro, tá? No estouro. Veja que aberração. Você tá tirando o torcedor do estádio, pô. E assim, ainda vai ser definido onde é que vai ser, tá? Eu citei Brasília aqui num exemplo aleatório. Vai ser decidida pela primeira vez em jogo único, em estádio ainda a ser definido pela CBF. Segundo o regulamento da competição, a entidade tem um prazo mínimo de 30 dias antes da partida para divulgar o local. Ou seja, como a final no dia 6 de dezembro, seria um prazo ali um mês antes, sei lá, dia 6 de novembro,
esse prazo aí para divulgar para trás, né? Para divulgar onde é que vai ser realizado essa final. Até para os clubes se organizarem, né? Toda a logística dos clubes também. Então, assim, para mim essa é a aberração da Copa do Brasil. Menos mal que o Sport, infelizmente, assim, não tá forte, né? Porque se o Sport tivesse num patamar de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Cruzeiro, sei lá, de um Corinthians que tinha a possibilidade de chegar na final, eu ia ficar muito pé da vida, velho. Eu não sei como é que permitiram essa aberração aí. Bom, rapaziada, é isso, tá, meus amigos? O contexto todo da Copa do Brasil. Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo pra gente trazer as atualizações da Copa do Brasil. E é isso, aquele abraço. Valeu, gente, tamo junto.